Fala pessoal, a gente vai ter algumas aulas através de vídeos gravados dessa forma, certo? Devido a essa paralisação que é necessária contra o coronavírus aí, então para vocês não ficarem sem conteúdo, a gente vai adiantar com vídeos pequenos de 20 minutos, certo? Cada dia que eu for mandando, só para a gente revisar algumas partes da nossa lição, ok? Vamos lá, o que é que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero conversar sobre verbos. Um assunto que muita gente já viu, tem muitas pessoas que têm algumas dificuldades, mas eu vou tentar explicar de uma forma que ninguém fique sem entender, certo? Esse é o propósito de eu estar gravando um vídeo em vez de mandar outros. Até porque, assim, ó, eu gravando esse meu vídeo, vocês já estão acostumados comigo, então vão conseguir entender melhor o que eu estou passando aqui. E também, além disso, tem a internet aí com o YouTube, vários outros professores que vocês, por conta própria, podem buscar outros vídeos também para entender melhor o assunto, se for necessário, ok? Então, aqui, ó, vamos conversar hoje sobre verbos. Verbos são palavras que expressam ação. Na maioria dos casos, a maioria dos verbos expressam uma ação. Por exemplo, o verbo comer, cantar, dançar, dividir, partir, beber são verbos que expressam ações. Porém, os verbos também podem expressar estados ou fenômenos da natureza. Fenômeno da natureza, todo mundo também já sabe. Quando eu tenho chover, ventar, trovejar, então são verbos, são ações naturais da natureza. Por isso que são chamados fenômenos, verbos que indicam fenômenos da natureza. Mas também tem os verbos que expressam estado. Como assim? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu sou brasileiro. Observe que essa frase, ela não expressa uma ação, ela expressa um estado que é permanente. Eu sou brasileiro. Mesmo que eu viaje e vá para outro país, eu continuo sendo brasileiro. O estado pode ser permanente, como eu já mostrei, pode ser um estado temporário, quando a gente diz assim, ó, a criança está chorando, a criança está doente, a criança está doente. Ela não vai ficar doente sempre, certo? A criança está doente, ela está com febre, ela está, sei lá, com alguma tosse, né? É um estado temporário que vai passar. Então, os verbos, eles expressam ação, um estado ou fenômenos da natureza. Essa parte, mais na frente, quando a gente estiver vendo classificação de verbos, eu vou voltar um pouquinho para a gente relembrar, certo? Então, o que eu quero mais trabalhar com vocês hoje é essa definição, que eles expressam ação, estado e fenômeno da natureza, e eu quero ver a estrutura dos verbos. Essa parte é muito importante, certo? Vamos ver aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem, conhecerem, né, a estrutura dos verbos. Subindo aqui, ó. Comecei por definição, a gente já viu a definição de verbos. E aqui eu chego na estrutura dos verbos. O verbo, a palavra, quando você pega uma palavra assim, dirigir. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Quando você pega a palavra assim, dirigir, essa palavra ela é composta por várias partes, certo? Por isso que a gente diz que ela tem estrutura. E essa estrutura eu quero mostrar para vocês. Qual é a primeira parte do verbo?
é o radical. Radical é a parte que guarda a significação do verbo. É a parte que vai mostrar qual é o significado daquela palavra. No caso aqui, qual é o significado daquele verbo. Por exemplo, o verbo cantar, eu vou destacando aqui para vocês, para facilitar. O verbo cantar, cante até a letra T, é o radical. Cantar. Porque é essa parte que me diz o que é que eu estou falando, qual é a ação que está sendo expressa ali por aquela palavra. Cantar. Comer. Comer, eu tenho outra palavra. Até o M, com, é o radical. O radical, ele é mais fácil de ser observado nos verbos regulares. Verbos regulares, a gente vê em classificação, que a gente vai ver mais na frente. Então, aqui, ó, os verbos regulares, que eu ainda vou dizer o que é, conservam o radical nas suas flexões. Por favor, não esqueçam de algumas palavras, tipo flexão. Flexão é quando a palavra muda, certo? Quando eu tenho, por exemplo, brincar, eu tenho uma palavra. Quando eu mudo essa palavra e coloco brinquei, vê, brincar, brinquei, brincamos, veja como a palavra ela está mudando. Se ela está mudando, isso a gente chama de flexão. Então, assim, ó, quando o verbo for regular, voltando aqui, o radical vai ser conservado nas suas flexões. Por exemplo, cantei, cantaste, né? Tu cantaste. Cantarão, eles cantarão. Aqui, ó, verbo no pretérito perfeito. Cantaste também no pretérito perfeito. E cantarão no futuro do presente. Mas veja que o radical cante, 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 ele foi conservado. A mesma coisa acontece com o verbo comer, que ele também é um verbo regular. Comemos, comíamos e comeram. Comemos está aqui no presente ou no pretérito perfeito. Comíamos, que está no pretérito imperfeito, no modo indicativo. E comeram, que está no pretérito perfeito do indicativo, certo? Mas veja que o radical se manteve. A palavra pode ter se flexionado, ela pode ter mudado, mas o radical se mantém. O radical é a parte que guarda a significação do verbo. Voltando, passando agora. Eu chego em vogal temática. A vogal temática é a vogal que liga o radical às suas desinências. O que é desinência? Olha, a matéria de português, ela é uma matéria que você tem que prestar muita atenção em certas palavras para que o assunto não se torne difícil. Porque às vezes o assunto ele é fácil e só que ele usa algumas palavras que o aluno não se preocupa em entender o que significa aquilo ali. Então, por causa de uma palavra, às vezes ele não entende o assunto todo. É o caso dessa parte aqui, vogal temática. Que ele diz aqui, ó, vogal temática liga o radical, que a gente já viu mais em cima, as desinências. O que é desinência? Desinência é a terminação do verbo, o finalzinho do verbo, a terminação. Exemplo: lutar. Lutar. Eu coloquei aqui, ó, o radical lut. E esse A que está destacado de vermelho, esse A destacado é a vogal temática. Por quê? Ele vem depois do radical e liga o radical à terminação mos, indicando a primeira pessoa do plural. Lutamos.
né? Lembrando que isso é uma palavra que a gente escreve junto, mas eu coloquei separado assim para ficar uma questão didática mais visível, uma visibilidade melhor de você enxergar a vogal temática. O verbo comer, com, a gente já viu em cima aí que é o radical. Então, com, radical, eu tenho a vogal temática, que nesse caso é o e a terminação, ok? E se é destacado, está de vermelho aqui, é a vogal temática. Pronto. Veja que não tem mistério, não é? Às vezes o aluno chega numa prova e fica vendo essas coisas, vogal temática, e parece que ele nunca ouviu falar. E quando todo mundo está vendo agora que é uma coisa tão simples, aí tem muito aluno que quando ele está em sala de aula, ele olha e diz: "Oxe, é só isso, é?" É só isso. Desinência. Eu estou falando pela experiência que eu tenho. Muitos alunos se enrolam porque não sabe, lá na frente esquece que é desinência. E é um nome que é incomum da gente estar usando no dia a dia, né? Vocês não escutam isso numa linguagem coloquial, numa linguagem popular, numa conversa entre amigos, assistindo a um programa de TV. Essa palavra desinência é uma palavra pouco usada, porém é de fácil significado. Desinência é a terminação do verbo. Então, a vogal temática liga o radical, que você já sabe, às desinências, que são as terminações. E por último, aqui eu tenho o verbo dividir. Dividir. Divide é o radical da palavra, do verbo. Eu tenho aqui, ó, dividimos todos os verbos na sua flexão. Eu coloquei ele na primeira pessoa do plural para a gente ver essa divisão sobre o que é radical e terminação. E aqui no meio eu tenho minha vogal temática, que diz aqui, ó, esse i destacado é a vogal temática, porque liga o radical às desinências. Terminação. Ok? Quando vocês estiverem estudando, por favor, não é porque você acabou de aprender que desinência é terminação que você só vai usar a palavra terminação. Terminação. Porque numa prova, tanto pode acontecer de aparecer terminação do verbo ou desinência verbal. Então, é interessante que você use as duas palavras. Eu coloquei uma OBS aqui. A vogal temática também indica a qual conjugação o verbo pertence. Alguns alunos já viram comigo no ano passado a conjugação verbal. A gente vai ver esse ano de novo. E vocês viram que o verbo ele pode pertencer à primeira, segunda ou terceira conjugação. Vai fazer diferença em relação à maneira, à forma com que a gente conjuga cada verbo. Então, ele diz aqui, ó, quando a vogal temática for a, o verbo pertence à primeira conjugação. Exemplo, a gente tem verbo cantar, falar, beijar, verbos que pertencem à primeira conjugação. Quando a vogal temática for o verbo pertence à segunda conjugação. Exemplo, comer, beber, saber. E quando a vogal temática for o verbo pertence à terceira conjugação. É o verbo dividir, sair, pedir, ok? Só que tem um detalhe. O verbo compor. Tem o verbo por, compor, dispor. Quando eu tenho a desinência o, não existe quarta conjugação. Guarde essa informação com você, porque é uma informação de casca de banana em certas provas, viu? Que aparecem por aí. Não existe a quarta conjugação.
só existe a primeira, segunda e terceira conjugação. O verbo compor, existem outros verbos com a desinência o, só que eu peguei esse exemplo aqui. Compor, ele pertence à segunda conjugação. Por quê? Porque quando a gente for fazer a conjugação dele, vai seguir o mesmo modelo que o verbo comer, por exemplo. O que é que eu estou querendo dizer? Que você conjuga o verbo comer e o verbo compor do mesmo jeito. Por isso que verbos com a desinência o, eles pertencem à segunda conjugação. Tranquilo? Tema. Tema é outra parte da estrutura do verbo aqui. O tema corresponde ao radical mais a vogal temática. Pronto. Veja a sequência que eu estou seguindo. Primeiro expliquei o que é radical, depois expliquei o que é vogal temática. Os dois juntos a gente chama de tema. É só isso. No verbo lutar, lute é o radical. Aí eu tenho lutamos. Esse A que está destacado é a vogal temática. Aí eu junto os dois. Ó. Lute, lutar, luta, luta é o tema. Viu? Observe que a terminação não entrou. Nem esse R aqui, nem o R, porque o R não é vogal, para ser vogal temática, né? Esse mós aqui é a terminação do verbo conjugado, é a desinência. Eu tenho o radical mais a vogal temática. Ele chama de tema. Tranquilo? É só isso. E as desinências, que eu coloquei aqui, ó, ou terminações, as desinências dos verbos podem indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa a que o verbo está conjugado. 4.1. Desinência modo temporal. Ela indica o modo, se o verbo está no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Cabe uma pesquisa no Google para lembrar, né, um assunto que já foi visto no 7º ano, mas para lembrar qual é a diferença desses modos verbais. Modo indicativo expressa uma certeza, modo subjuntivo expressa uma incerteza, o modo imperativo expressa um conselho, uma ordem, um pedido. Então aqui, ó, indica um modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. E indica o tempo, pretérito perfeito, se é presente, futuro do presente e etc, né? Porque tem pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito. É isso que a desinência modo temporal indica. Ela indica o modo e o tempo do verbo. Exemplo, eu tenho aqui, ó, cantei. Olha a terminação, ei. Pela terminação do verbo, podemos saber que o verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo. E aqui embaixo eu tenho cantasse. O nordestino, o pernambucano gosta muito de usar esse SS na linguagem coloquial. Cantasse. Pela terminação do verbo, que está destacado aqui, né, de vermelho, podemos saber que o verbo está no pretérito imperfeito agora e do modo subjuntivo. Eu sei por causa da terminação. E, por fim, eu tenho a desinência número pessoa. Indica se o verbo está no singular ou no plural. Isso se refere ao número. E se está na primeira, segunda ou terceira pessoa. E isso se refere às pessoas do discurso. Vale também dar uma olhadinha na internet para procurar
o que são as pessoas do discurso, viu? Primeira pessoa indica quem fala, segunda pessoa indica com quem se fala e a terceira pessoa indica de quem se fala. Lembrando que não tem quarta, quinta, sexta pessoa do discurso. Eu tenho primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Depois eu volto para a primeira pessoa, que é do plural agora. Primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural. Dá uma procurada também nessa parte, que é muito importante para a gente. Então, aqui eu tenho canto, canto, cantor. Essa terminação indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. Ele indica a que pessoa está e se o número é singular ou plural. Canto, primeira pessoa do singular. Por quê? Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Olha aqui, ó. Eu. Primeira pessoa do singular. E o verbo citar canto é porque fica eu canto. Primeira pessoa do singular. Já aqui embaixo, no final, eu tenho cantamos. Subir um pouquinho aqui. Cantamos. Essa terminação, que eu destaquei de vermelho aqui, indica que o verbo está na primeira pessoa do plural. Cantamos. Porque quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Aí o verbo fica aqui, ó. Nós cantamos. Bom, pessoal, é isso. Vou mandar esse material aqui que vocês estão acompanhando pelo vídeo, juntamente com o vídeo e um exercíciozinho para a gente colocar isso em prática, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem falar comigo pelos canais aí que vocês têm de acesso ao professor, tranquilo? Então, um abraço aí para todos. É isso aí, pessoal. Valeu.